Glórias a Deus, louvado, engrandecido é o nome de Jesus, aquele que reina, aquele que tem todo o poder. Louvado é o nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia e um dia da live para o Senhor. Você que me ouve, você que está do outro lado, me vendo nesse exato momento, eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para o seu ouvido. Quero te dizer que Deus, Ele pode muito mais. Que Deus, Ele age através do servo dele, através daquele que ouve. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve e ouve a palavra de Deus. E também aqueles que praticam, não somente ouvem, mas que praticam, esses serão bem-aventurados. A palavra que Deus me deu fica no livro de 2 Reis, capítulo 5, que tem sobre o título Naamã. Glórias a Deus. Todo mundo conhece, que é uma palavra bem conhecida, de 2 Reis, capítulo 5, sobre Naamã. A gente sabemos que Naamã era chefe de uma guarda, de um exército do rei da Síria. Porém, ele era chefe de uma guarda. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha respeito, varão valoroso, porque Deus era com ele. Mas Deus era com ele para as guerras, para as batalhas, pois ele tinha vencido muitas guerras. O Senhor era com ele, a palavra disse. Mas por detrás de uma farda, por detrás que ele guardava algo que ninguém conhecia. Só depois que a sua criada, uma menina que foi pega e levada em cativo, e estava servindo na casa dele, quando veio a lepra, ela disse: Oxalá que meu Senhor fosse lá em Israel, pois lá tem um profeta, e se você seria curado da tua lepra. Observa que a menina vai ser um canal de bênção para a vida de Naamã. Observa que a menina vai falar do profeta e, além de tudo, vai dizer para ele: Oxalá que ele fosse lá, que teria um profeta em Israel e ele ia ser curado através da vida do profeta, o homem de Deus. Ela tinha certeza. Aí tem muita gente que fica dentro de casa, tem muita gente que não procura o servo de Deus, porque muitos acham: se Deus quiser, Deus me cura, se Deus quiser, Deus me cura. Mas a diferença é daqueles que vai. Lembra de Jesus? Muitos iam de encontro com Jesus e era curado. Muitos iam de encontro com o discípulo, era curado também. Observa que essa menina vai falar do profeta e vai dizer: Oxalá que ele fosse lá, ia ser curado da tua lepra. Então ele vai ouvir, ele vai falar com o rei da Síria, a quem ele prestava cargo, a quem ele prestava ofício para estar na frente da batalha. Eu observo que Naamã, ele nunca tinha contado isso, só a menina sabia, porque quando a menina vê, a menina declara sobre ele e desperta nele a vontade de conhecer Eliseu, o profeta. A Bíblia diz que quando ela fala, ele vai lá falar com o rei e pede carta para ir até Israel para falar com o profeta. Aí quando chega lá, ele manda a carta para outro rei. E a Bíblia diz que o rei concede essa carta para ele, e quando ele manda a carta por ofício para o rei de Israel, o rei de Israel vai rasgar sua veste e diz assim: será eu curador, ou eu que... Não, ele quer fazer alguma coisa comigo, quer lutar contra mim, quer vir contra mim nessa peleja. Aí o rei vai falar com Eliseu, vai chegar no ouvido de Eliseu e Eliseu diz: manda vir até a mim. Por que você rasgaste a tua veste? Tem pessoas que muitas vezes a gente fala do nosso problema,
ou está precisando de algo, mas é porque você está indo na pessoa errada. Vai no homem de Deus, vai naquele que tem o dom, vai naquele que é homem de Deus, vai naquele que a Bíblia diz que os sinais seguirão para aqueles que crêem. E aqueles que creem, eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio que os dons descem sobre o servo de Deus, como no livro de Coríntios, capítulo 12 fala sobre os dons. E eu creio nos dons, e eu sei muito bem que os dons é uma dádiva de Deus, era para abençoar o povo e é para abençoar o povo de Deus. A Bíblia diz que Naamã, ele vai de encontro com esse rei, e esse rei rasga as vestes e fica com medo, acha que é uma peleja, acha que vai tentar tomar o reinado dele. Mas quando chega para Eliseu, Eliseu diz: manda ele vir até mim. E quando manda vir até Eliseu, Naamã vai. Naamã é o leproso, Naamã é aquele que é soldado, é chefe, mas guardava uma lepra. Naamã, por trás do que ele tinha como rei, do servindo ao exército, ele guardava uma lepra. Quantos estão guardando uma lepra? Quantos estão, eu estou servindo, eu sou, mas falta algo, tem uma lepra e precisa limpar essa lepra. Qual é a lepra que você precisa tirar? Qual é a lepra? Será que é a lepra da incredulidade? Será que é a lepra que está te consumindo? Essa lepra não está te deixando você ir até o homem de Deus para ser curado? Será que essa lepra é a lepra da incredulidade? Será que é a lepra de não ir para a casa de Deus? Será que a lepra de rapina do teu coração está impedindo de você receber a tua bênção de encontro com o servo de Deus, com o profeta, com o homem de Deus? A menina falou: oxalá que tu fosse em Israel, porque lá tem um profeta. E se ela falou do profeta é porque ela conhecia. E se ela conhecia é porque alguém foi curado. E se alguém foi curado, ela sabia. E se ela sabia que Deus era com ele. E se sabia que Deus era com ele, então ela vai falar para o chefe dela, aquela que ela estava ali servindo a Naamã e a sua criada, a sua esposa de Naamã. E ela vai despertar nele a vontade de conhecer o profeta. Ei, quem sabe você aí já despertou a vontade de conhecer o profeta? Você já despertou a vontade de ir de encontro com o profeta, com o homem de Deus? Vai porque você vai ser curada. Vai porque você vai ser curado. Vai porque Deus vai te curar através do profeta. Vai em nome de Jesus. A Bíblia diz que Naamã ele foi. E Naamã, quando foi, o profeta primeiro chega naquele que estava próximo de Naamã, aquele que estava junto com Naamã. E quem é esse? Geazi. O profeta Eliseu andava com Elias. E quem era Elias? O profeta do fogo. O homem que orava, o homem que intercedia e o fogo consumia. A Bíblia diz que Elias, a Bíblia diz que tinha tanto contato com Deus, porque mesmo dentro de um esconderijo Deus mandava corvo, mesmo dentro do esconderijo Deus mandava vento, mesmo dentro do esconderijo não querendo mais ir fazer o ouvido de Deus porque estava triste. Elias, eu estou falando de Elias o profeta, aquele mesmo que clama e desce fogo do céu, aquele mesmo que desce carruagem e busca ele para o céu. Quem andou com ele? Eliseu. Então Eliseu vai ter a mesma fé de Elias, só que vai ter a unção duplicada através de Elias. Ele aprendeu através de Elias, o homem de Deus, e foi bem sucedido a sua caminhada também. Ele viu milagre, ele viu cura, mas também foi usado por Deus também. A Bíblia diz que Eliseu fez grandes milagres. A Bíblia diz também que Eliseu também tinha contato com Deus. Ele clamava a Deus e Deus obedecia a voz dele, porque a voz dele era como se fosse uma voz daqueles que clamam e Deus atende.
Não esses aí que dizem assim, Senhor, e nada acontece, mas Eliseu é um profeta que fala e Deus ouve e Deus responde à oração dele. A Bíblia diz que Eliseu, a Bíblia diz que quando o profeta Naamã chega lá, Eliseu manda o seu assessor. E qual assessor? Geazi. Geazi é diferente de Eliseu, quando era sucessor de Elias. Não tem presença de Deus. Anda com o homem de Deus, mas não aprendeu nada com o homem de Deus. Anda com o homem de Deus, mas a voz dele não é ouvida no céu. Lembra de Elias, quando ele disse, eu sou o homem de Deus, que o fogo consuma? E Deus consumiu aqueles homens. O profeta Eliseu também tem contato com Deus. E quando ele fala, o céu se abre. A Bíblia diz que ele falou assim para Geazi, fala lá para ele dar 7 mergulhos no Jordão, porque ele vai ser curado da lepra. Aí ele, como rei arrogante, na sua arrogância, trouxe algo para agradar o servo do Senhor, mas o servo do Senhor nem ele foi. Só diz assim, vai lá e lava 7 vezes no Jordão, pede para ele lavar 7 vezes no Jordão. E Geazi entregou o que Eliseu mandou. E quando Eliseu mandou, o Naamã, ele olhou e diz assim, não tem um rio melhor, manda eu lavar no Jordão, na Síria, em Israel, tem rio muito mais melhor, ele manda eu ir para o rio Jordão lavar. E começa a questionar, começa a reclamar. Aí o seu criado diz para ele, aqueles que estavam junto com ele, os guardas, diz para ele, diz assim, se ele mandasse você fazer alguma coisa fácil, você não faria? Aí eles vão, e quando eles vão, eles descem lá no Jordão. E quando ele desce no Jordão, ele faz do jeito que o profeta mandou. É do jeito que o profeta mandou. É do jeito que o homem de Deus mandou. O que o homem de Deus mandou você fazer? E se você fazer, essa lepra vai embora. Se você obedecer a voz do profeta, algo vai acontecer sobre a tua vida. Se tu obedecer a voz do profeta, algo vai acontecer sobre a sua vida. Não importa a tua lepra, não importa o teu problema, não importa o que está sobre o teu corpo. O que importa é que o servo de Deus tem comando do céu, tem o céu aberto sobre a vida dele. Se ele tem céu aberto, ele tem voz na terra para que Deus ouve o que ele pediu para que você fizesse. O que o servo de Deus pediu para você fazer? O que Deus usou o irmão para você fazer e você ainda não fez? Obedeça. A Bíblia diz que Naamã ele vai, mas vai reclamando, mas depois quando o soldado fala, ele vai no Jordão e dá os mergulhos, e quando dá os mergulhos, dá 1 ou 2 ou 3, 4, 5, ainda não acreditando, mas ele vai lá e depois ele vai ver que está curado. E a gente podemos ver que dentro da escritura, quando ele vê que está curado, ele vai lá agradecer e vai falar com Eliseu e vai querer dar algo para Eliseu, e Eliseu não vai querer, dizendo assim não. Aí ele vai dizer sobre os deuses que ele adorava, que ele não ia adorar mais aqueles deuses pagãos, que ia só adorar o Deus do céu, o Deus de Israel, e só prestar sacrifício e culto somente a Deus. Ele vai entender que só existe um Deus, porque ele estava acostumado a fazer sacrifício para um Deus pagão. É tanto que na passagem bíblica ele vai citar alguns deuses, Deus estranho, é o Deus da Síria, é o Deus que ele aprendeu a adorar. E ele vai dizer
que ia adorar somente a Deus e servir somente a Deus. Irmão, adorar somente a Deus, se prostrar perante somente ao Deus de Israel, glorificar somente a Deus. Só obedeça a voz do profeta, só obedeça a voz do profeta. Se o profeta mandou você beber um copo de água, beba, você vai ser curado. Se o profeta mandou você esperar mais um pouco, ter paciência, ter calma, espera, obedeça, você vai ser curado. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O profeta não quis os talentos, não queria os vestidos, porque ele sabia quem era Naamã. Era o rei, era um que fazia tudo que o rei da Síria queria, pois ele era comandante do exército da Síria, pois ele tinha ordem através do rei da Síria. Então o Eliseu, o profeta, só pediu para ele mergulhar lá. E quando ele mergulhou, ele foi curado. E quando ele foi curado, ele entendeu que só é um Deus que deve adorar. Ele entendeu que era só o Deus de Israel que deve adorar. Esse Deus cura, esse Deus liberta. Só obedeça a voz do profeta. Só obedeça a voz do profeta. Se o profeta disse algo, então faça, porque você será curado. Se o profeta de Deus pediu para que você se levantasse, levantar a mão, se pediu para que você abençoasse alguma vida, obedeça. Obedeça, porque essa lepra está indo embora através da sua obediência, através daquilo que o profeta destinou para que você faça. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a mesma coisa que Eliseu disse para Naamã. Ele diz assim para Naamã: Naamã, vai lá, mergulha 7 vezes. E Naamã obedeceu. Então faça como o profeta mandou. Clame ao Senhor, busque ao Senhor e você pode achar. Vá de encontro com o homem de Deus, vá de encontro com o profeta de Deus, vá de encontro com o servo de Deus. Ah, mas ele me pediu uma coisa que eu não queria fazer, mas faça. É nisso que Deus vai te honrar, é nisso que Deus vai te curar. Se ele te pedisse coisa fácil, você não faria? Então faça do jeito que o profeta falou para ti. Faça, porque você vai ser curado. E quando você for curado, adorar somente a Deus. Quando você for curado, faça como Naamã. Só glorificar o Deus de Israel. Só a Ele o louvor, a adoração, só a Ele se prostrar. Só sacrifício ao Senhor. E qual é o sacrifício? Você é o sacrifício de Jesus Cristo. Já pagou o preço por mim e por você. Só obedeça a voz do profeta, do homem de Deus, daquele que Deus colocou para ser uma bênção na tua vida, aquele que Deus colocou como um homem de Deus, como um profeta de Deus, e pediu para você fazer algo e você ainda está lutando para não fazer, mas Deus vai trazer alguma pessoa para te dar um toque ou para dizer para você: faça, minha filha, faça, meu filho, faça, porque se te pedisse coisas fáceis você não faria? E você está achando difícil fazer isso? Faça, obedeça a voz do servo de Deus. Glorifico a Deus por mais um dia, glorifico a Deus por essa quarta-feira. Eu agradeço a Deus
pela vida de quem está me ouvindo e quem está me vendo nesse exato momento. Obedeça a voz do profeta. Obedeça a voz daquele que tem céu aberto com Deus. Obedeça a voz do profeta, o homem de Deus. E você será curado de toda a sua lepra. Fica com essa palavra. Deus vai te curar de toda a lepra, mas faça como o profeta de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse exato momento. Quero clamar ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, toca num copo d'água, Senhor, cura, liberta. Toca nessa pessoa nesse exato momento, Deus. Se o Senhor pediu para essa pessoa, através de algum profeta, abençoar a tua casa, e essa pessoa está com o coração duro para não abençoar a tua casa, porque ela acha que ela vai ficar sem dinheiro, ou se ela vai ficar, se ela dá, ela acha que é o dinheiro todo, e está sendo difícil para ela, Senhor. Mas eu sei que através disso vai ter milagre, através disso vai liberar, Senhor, a cura, a libertação. Nesse exato momento, Deus, quero quebrar todo o ferrolho das trevas, todas as trancas, Senhor, tudo que prende, tudo que impede dessa pessoa te adorar. Se é a lepra, que caia por terra, e nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa receba a tua graça, a paz do Senhor venha sobre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha libertar essa pessoa por inteiro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja curada, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz dessa faz de encontro com essa pessoa nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, vai queimando todo o mal, Senhor, vai libertando essa pessoa, que a lepra venha cair, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor venha agir na vida dessa pessoa, liberta, em nome do Senhor Jesus. Desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glórias a Deus. Se você colocou um copo d'água aí, pode tomar nesse exato momento. Se você colocou, se consagrou esse copo d'água, em nome do Senhor Jesus, toca nessa pessoa nesse exato momento, ó Deus. Liberta essa pessoa nesse exato momento, ó Deus. Toca na água, Senhor. Toca na lepra dela nesse exato momento, ó Deus. E se o profeta ordenou água, eu ordeno no mundo espiritual, Senhor, a libertação dessa pessoa. E essa pessoa só me diga amém nesse exato momento. É uma oração de concordância, Senhor. Se é de concordância, ela concorda com o Filho do Senhor, e eu sou seu filho, Senhor. Toca nessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja para sempre com essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Ela reconheceu que só existe o Senhor, e se ela reconheceu que só existe o Senhor, o Deus do céu, o Deus de Israel, toca nessa pessoa, Pai, cura essa pessoa, liberta, Senhor. Assim seja, em nome do Senhor Jesus, que ela venha contar testemunho, Senhor, e venha glorificar ao Deus de Israel, o Deus do céu, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que só existe um Deus, que ela venha glorificar e venha dar testemunho, o Deus do céu, o Deus de Israel. Glória seja dada ao Senhor. Fique na paz, Senhor Jesus.